Olá, aluno! Agora nós vamos falar sobre a importância da descrição do objeto. Conforme previsto no artigo 13 da IN 1 de 2019, e eu vou projetar para vocês o que está escrito aqui, a definição do objeto da contratação deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento da solução. Mas aí tem uma questão aqui que é um pouco subjetiva. O que é ser precisa, suficiente e clara? Para cada um isso significa uma coisa diferente. Isso não é uma definição taxativa, né? O que é claro para mim pode não ser claro para você. Então, a gente não vai entrar num consenso se a gente começar a discutir aqui o que é cada um desses conceitos, né? Cada pessoa pensa de uma forma diferente. E não é minha pretensão convencê-lo de que você tem que pensar como eu penso, mas eu quero refletir algumas formas de como a gente deve abordar isso tecnicamente, como isso deve ser tratado no Comprasnet e de que forma isso pode ajudá-lo a aumentar a competição do seu TR, da sua licitação. O Comprasnet possui limitação de 500 caracteres. Então, não adianta você construir uma redação para o seu objeto que quando o pregoeiro for inserir lá no CIASG, ele vai ter uma limitação. Então, essa já é a linha de partida. E é comum ver editais descritos da seguinte forma: contratar empresa especializada para... O que é uma empresa especializada? Qual é a definição de empresa especializada? Então, assim, eu sei que isso não é muito importante, mas, na minha visão, é um tipo de um trecho, e aí pensando nos 500 caracteres, é um tipo de um trecho que eu acho que eu posso cortar do objeto. E eu acho que é uma mania que veio, pegou e ficou empresa especializada. Não sei o que é uma empresa especializada. Mas isso, para mim, só deixa o objeto mais extenso, né? Então, e sabendo dessa limitação, eu penso na descrição sempre do objeto possa chamar a maior atenção de quem está lendo o objeto. E aí, pessoal, quando os fornecedores, o que eles fazem? Eles ou ficam acessando o Comprasnet, ou eles contratam um serviço para ficar enviando os editais para eles, ou eles baixam o aplicativo app Comprasnet Mobile ou outro aplicativo que faça a mesma coisa. E aí, quando eu vou escrever o objeto dessa minha licitação, eu fico pensando como o fornecedor daquele objeto deve fazer pesquisas, fará pesquisas para chegar no meu pregão. Então eu fico imaginando, pô, será que é importante botar já o nome do produto aqui? Isso não é vedado. Botar o nome do produto não é vedado, a gente sabe disso. Então, às vezes é importante colocar, porque ali você consegue dar maior publicidade e ter maior competitividade. Né? Se colocarmos um objeto que fala, não diz nada, pode ser que o fornecedor nem se interesse pelo seu edital, ele nem leia. Né? Então, eu fico pensando na visão do fornecedor. E aí a súmula 177 do TCU reforça esse entendimento. A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo com o pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes. Então, pessoal, a definição do objeto, nós vimos aí, aquisição de material de TI. Isso não diz nada. Isso não diz nada. Então, assim, ele tem que ser suficiente, claro, objetivo, e a gente tem que pensar com a cabeça do fornecedor. Poxa, se o fornecedor fica recebendo push com licitações que estão sendo publicadas, normalmente pelo objeto, pela descrição do objeto. Se o seu objeto é gigantesco, fala, não diz nada, pode ser que ele perca o interesse. Né? Então, essa é uma orientação que a gente sempre passa para as pessoas construírem objetos simples, objetivos e que, de fato, traduzam o que você está contratando. E aí, pessoal, eu queria trazer uma regrinha que eu costumo utilizar para definir os objetos das contratações que eu estou trabalhando. Eu sempre começo da seguinte forma: vou colocar a regrinha aqui meio colorida para fazer a divisão visual do que eu coloco. Então primeiro, se ela é um registro de preço. Aí depois eu coloco o tipo se é aquisição ou contratação.
e aí depois eu coloco a descrição dos itens, eu digo se tem garantia, se tem algum tipo de serviço incluso, e aí depois eu faço um desfechozinho padrão. E aí eu vou trazer um exemplozinho para vocês aqui. Ó. Exemplo 1. Registro de preços, está projetado aqui também, para aquisição sob demanda de solução de backup com garantia de 60 meses, com instalação, configuração, treinamento e fitas LTO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de referência e seus anexos. Repare, ó, a parte vermelha ali é definindo esse registro de preço, porque isso é muito importante para o fornecedor, né? Então, para licitação isso é extremamente importante, então é importante colocar no objeto. E aí depois eu estou dizendo que é uma aquisição, que não é uma contratação, não é serviço. Então, o cara que vende equipamento se interessa mais. Eu digo que é sob demanda, que eu só vou adquirir de acordo com a necessidade. Aí depois eu digo qual é a solução. Eu estou dizendo se tem garantia, ou seja, olha, você vai me vender um produto, mas você vai prestar um serviço durante 60 meses. E aí depois eu digo os outros serviços agregados, como instalação, configuração. Um outro exemplo, exemplo 2. Registro de preço para contratação de subscrição de softwares aplicativos Adobe por 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesse termo de referência e seus anexos. Então, assim, aqui você já sabe se é um registro de preço, já sabe que é uma contratação de um serviço, né, uma subscrição software aplicativo de uma determinada marca, Adobe no caso, que tem garantia de 12 meses, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no TR. Na minha visão, isso é extremamente objetivo e aqui vale, reforçando só a regrinha que eu coloquei lá com as cores, mas eu não penso de forma engessada, não. Eu altero as sequências sempre que eu entendo que eu posso melhorar a descrição do objeto, né? Então, essa regra aqui não é um mantra, não. Às vezes eu retiro ou ponho outros itens, mas eu queria trazer para vocês essa visão de conexão entre o fornecedor, as ferramentas que ele utiliza para fazer busca dos editais e termos de referência, né? E que a gente tem que pensar dessa forma e respeitando as limitações do sistema de compras, que é o Compras.net. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Te vejo na próxima aula.